Como falar para o seu filho ouvir? Como ouvir para o seu filho falar? Aqui no Instituto Suassuna a gente tem a possibilidade de aumentar o diálogo entre você, seu filho e sua família. Então, para isso, a gente vai bater um papo aqui hoje de habilidades. Vamos falar sobre as habilidades do seu filho? Então, vem comigo. E aí, mãe, pai, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre as habilidades dos seus filhos. Olha só, tem muita gente na internet que fica te dando regras, falando para você o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. E a gente montou esse canal aqui para a gente ter um papo aberto. Então, vou pedir para você se inscrever, deixar seu comentário, a gente trocar ideia, porque ninguém tem a verdade sobre seu filho, a não ser ele mesmo. Então, por isso que a gente tem aqui o ouvir o seu filho. É isso que eu quero desenvolver aqui com você hoje. Nós vamos falar sobre essa possibilidade de desenvolver com o seu filho, ouve aí para mim, desenvolver habilidades com o seu filho. São habilidades que são dele, mas a gente vai se desenvolver na relação. É o principal do que você precisa aprender aqui hoje nesse bate-papo que a gente está fazendo online. Então, vamos lá. Existem várias habilidades que a gente pode desenvolver nos nossos filhos. As habilidades, elas são habilidades sociais, habilidades cognitivas, habilidades espirituais, habilidades físicas. Então, por exemplo, uma habilidade física e as habilidades, principalmente as emocionais, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a habilidade física, quando a gente vai para uma academia, quando a gente vai fazer com o seu filho, por exemplo, ele vai fazer futebol, ele está desenvolvendo ali naquele momento uma habilidade física, que é correr, ou que às vezes ele está brincando um brinquedinho de pega alguma coisinha aqui, pega outra ali, ele está fazendo um movimento de pinça. Então, são habilidades que o seu filho pode ou não ter. O que eu quero lembrar você aqui é que cada filho, cada criança vai ter uma habilidade diferente. Não adianta você esperar do seu filho ou do meu filho que eles sejam iguais ou que eles sejam totalmente diferentes. Eu tenho dois filhos, cada um tem um tipo de habilidade. Um vai ter mais habilidade emocional, o outro vai ter mais habilidade física. Principalmente, respeitar essas habilidades. Existem várias habilidades, você já anotou e a gente já falou aqui sobre essas habilidades. Diante dessas habilidades que meu filho tem, como é que eu posso desenvolvê-las? Então, primeiro passo existem várias habilidades: intelectual, social, física, emocional, espiritual. Beleza. Sabendo disso, quais as habilidades que mais se destacam no meu filho? Porque quando a gente consegue reconhecer no outro o que ele tem de bom, aí sim a gente consegue, então, fazer com que eu entenda como é que eu posso desenvolver isso no meu filho. Não adianta a gente querer pegar regras que estão aí na internet, à torta e à direita, e colocar no seu filho, a não ser a regra que já veio com ele. Então, ele tem um jeitinho de ser. Diante do jeito de ser do seu filho, como é que você pode desenvolver essas habilidades? Como é que você pode estar junto com ele, apoiando esse indivíduo, apoiando essa criança para ser ela mesma? Esse é o principal foco do Instituto Suassuna aqui dentro do como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. É desenvolver em você a habilidade de escutar seu filho. E a partir do momento que você escuta seu filho, e a gente não está falando de escuta só no ouvido, não, tá? Eu estou falando para a gente escutar o comportamento, para a gente escutar a birra, para a gente escutar tudo que ele tem para dizer para a gente. Ele não vai dizer para a gente só com as palavras. Muitas vezes as crianças vão dizer através dos desenhos, através de uma contação de história, ou de uma imaginação, ou de um possível sonho. Então, aprender a ouvir o seu filho não é só ouvir o que ele fala, mas como ele se comporta. E aí a gente vai conseguir fazer com que ele desenvolva as habilidades que ele tem dentro dele. Às vezes o meu filho não tem as habilidades que eu gostaria. Por exemplo, eu tenho um filho, Davi, que ele tem uma habilidade gigantesca que é de jogar futebol, e eu não tenho essa habilidade. As nossas habilidades, elas são diferentes. A nossa proposta aqui hoje é te chamar, te convidar para um curso que a gente tem junto com a professora Lilian Donzelli, que ela vai falar para a gente de como é que eu posso desenvolver essas habilidades dos meus filhos. Depois que eu reconheço as habilidades que ele tem, quais são as ferramentas que eu vou poder usar para trabalhar no desenvolvimento dessa criança. Não só o desenvolvimento intelectual, porque isso provavelmente a escola que você escolheu já faz. A gente vai ter que fazer um desenvolvimento emocional, um desenvolvimento desse indivíduo para inclusive conseguir falar com os pais, falar com a sociedade, até porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Você não sabe qual é a profissão que ele vai seguir. A gente nem sabe se a profissão do seu filho existe hoje. Então, eu preciso te chamar a atenção, não no sentido de brigar, chamar a atenção para que a gente possa, juntos, entender mais e melhor seu filho, sua filha, para então podermos desenvolver as habilidades que ele ou que ela tem. Então, fica meu convite, se inscreve aí no canal para a gente bater papo aqui,
Escreve para mim quais são as habilidades que seu filho tem, quais são as habilidades que você gostaria que ele tivesse e que ele não tem, mas principalmente respeita a habilidade dele e vai lá conhecer o curso da professora Aline Donzelli, que faz toda a diferença aí na educação do seu filho. Grande abraço, obrigado por nos escutar até aqui e já corre lá para o próximo vídeo. Deixa o seu like, um abraço.